E um dia eu acho que isso talvez possa vir a acontecer no país. Eu quero falar de remuneração do jurado, de que o jurado tem que ser gratificado por aquele trabalho que faz. Eles perdem dia de serviço para estar lá servindo. Às vezes 10 dias, como foi o caso da Boate Kiss. Olha só. Quantos dias? Imagina um comerciante largando seu comércio e estando lá 10 dias, por conta do Poder Judiciário, sem receber nada por esse serviço, nada de recurso por esse serviço prestado. O juiz está recebendo, o defensor está recebendo, o Ministério Público está recebendo, todo mundo está recebendo. Todos, menos o jurado. Mas menos o jurado. O jurado, é bem verdade que recebe a gratidão do Poder Judiciário e a nossa, de quem está ali trabalhando, mas ninguém vive só de gratidão. Exatamente. Então, o exemplo dos Estados Unidos, o jurado é remunerado, ele é recrutado e remunerado. Aqui no Brasil é diferente. Então, eu falo desse ônus. Não tem bônus, não tem remuneração pelo serviço prestado. Eu até digo assim, brincando, poxa, eu acho que ele deveria receber um jeton, o jurado que foi convocado. Só explica, o público às vezes é leigo. O que é o jeton? É uma parcela por aquele serviço, a remuneração por aquele serviço feito. É equivalente, vamos supor, Rogério, um dia, 1/30 do salário do juiz de direito togado, porque os jurados são os juízes do fato. O juiz de direito ele vai só materializar a decisão que os jurados tomaram. O advogado ele é indispensável para a justiça, correto? Correto. O tribunal do júri ele não estaria tendo o mesmo papel, ou seja, um advogado dativo ali, no final das contas, ele é remunerado. Né? Nomeado de última hora ali pelo juiz, ele recebe mesmo assim ele recebe a sua remuneração. Porém, o jurado, ele não tem isso e, na verdade, ele está fazendo aquele papel também. Inclusive o papel do juiz, de julgar. Exatamente. Então, tem esses crimes dolosos contra a vida que são julgados pelos jurados, pelo Conselho de Sentença. Você falou muito bem aí. O advogado, quando ele é nomeado, advogado ativo, o juiz ali na ata, ele arbitra honorários. Exatamente. E ele vai cobrar do Estado. Agora, receber do Estado é uma coisa demorada, nós sabemos. Né? Mas pelo menos recebe. O jurado não. O jurado quer ter uma ideia de outro ônus. Vamos imaginar um jurado de longe, de um distrito que faz parte da comarca. Vou citar aqui o distrito que é mais longe, a cidade de Crixás. O jurado de lá ele é convocado para vir trabalhar em Grupi. Esse jurado vem de lá para cá as suas próprias expensas. Ele vai custear a sua despesa. Claro, no plenário do júri vai ter almoço, vai ter lanche, vai ter tudo isso. Né? Uma água, um café, tem tudo isso aí. Algumas pessoas vão se perguntar, o juiz não leva em consideração a distância? Mas a despesa de locomoção, isso é o jurado que tem que arcar com ela. O Poder Judiciário não dá nada por isso. Lá em Cristalândia eu fiz um júri, e um jurado que mora na cidade de Lagoa da Confusão, 54 quilômetros, ele estava ali convocado para várias sessões naquela temporada. E ele chegou para mim e me perguntou, doutor, será que a prefeitura não pode me ajudar nisso? Falei, o que a prefeitura tem a ver com isso? Nada. Quem tem que te ajudar a arcar com isso é o Poder Judiciário. E eu orientei, faça um requerimento para o Poder Judiciário, para arcar com essas despesas. E aí, uma das formas que foi encontrado, ele foi dispensado. Acho que foi achado meio termo e dispensou. Eu acho que é plausível, é louvável, dispensar aquele jurado, certo, que mora distante. Então, isso é um outro ônus, ele não recebe nada por isso. Olha, 110 quilômetros, combustível, gasolina do preço que está. Certo? Então, isso são coisas que devem mudar. Eu acho que essas coisas têm que ser ressarcidas à pessoa do jurado, é um pensamento que eu tenho, certo? E, como nós falamos, o jurado ele não tem nenhuma folga sequer. Se aquele jurado for um servidor público, se ele presta serviço para a Justiça Eleitoral, ele tem 2 dias de folga por um dia trabalhado. E o Tribunal de Júri nem folga tem. Que cenário, hein? Né? Então, são essas coisas aí, anomalias que devem ser corrigidas. Verdade. E isso não é de conhecimento popular, viu? Não. Isso não é de conhecimento popular.
O senhor está trazendo agora aqui, eu estou tomando conhecimento desse sofrimento mesmo assim a fundo agora, com esses casos que o senhor está mostrando. Eu falo isso, Rogério, porque eu já ouvi muitos relatos de jurados, pessoas que perguntou para juiz, pessoas humildes, pobres, que ficam lá na estrada esperando o ônibus. Pegar carona. Para pegar carona. E quando o júri termina à noite, que aquela pessoa não tem onde ficar e que tem que voltar para casa. Eu já participei de tribunal de júri, terminou 1h da manhã. Porque quando o júri ele é, por exemplo, interrompido, porque deu, por exemplo, 8 horas da noite, tem juiz aqui no estado que deu 8 horas, ele para. Exato. Manda todo mundo para o hotel e continua no outro dia. Eu acho que é correto isso. As pessoas ficam lá vigiadas como se fosse um Big Brother, ficam os oficiais observando tudo. Porque você não pode ter comunicação com o mundo externo, não é isso? Exato. É a questão da incomunicabilidade. Então, assim, são coisas que devem ser corrigidas. Eu acho, poxa, esse país nosso é tão rico, tem tanto dinheiro, e às vezes são umas coisinhas que devem ser corrigidas. Eu acho que essa situação, Rogério, a gente tem que falar, você como está aí na frente desse programa maravilhoso, que é esse podcast aqui, é um assunto a ser questionado. Você vai ouvir outros juristas até perguntar sobre isso, qual a visão deles. Realmente seria de bom tom, de bom alvitre. É senso, é ter senso. Isso é ter senso, né? E o povo, pelo que eu estou percebendo, sempre está em um local, em um lugar de fragilidade, né? E isso é importantíssimo. O Poder Judiciário, ele tem iniciativa, pode começar a argumentar tudo isso, a iniciativa de lei. Mas, assim, o mais comum, mais normal, é partir do próprio Poder Legislativo. Exato. Certo? E, assim, a gente espera que o legislador olhe para isso. Exato. Né? Da reforma, tem uma reforma tramitando lá, porque as nossas leis vêm mudando constantemente, porque o nosso Código de Processo Penal é de 1941, já teve várias alterações de lá para cá, nós sabemos disso. E ele não vai parar de se alterar. Por quê? Porque as pessoas mudam, a vida muda. Realmente, certo? isso é maravilhoso. E as leis têm que acompanhar. Exato. Também. Então isso é bom, vir realmente para o conhecimento popular e a gente tentar também trazer e movimentar o Poder Legislativo para que legisle e traga esse benefício, e traga esse equilíbrio e possa assistir essas pessoas vulneráveis que são chamadas para o tribunal do júri e não tem como se custear, se autocustear. Né? Isso realmente precisa desse equilíbrio. Até porque é o seguinte, a escolha dos jurados, a seleção que é feita, você não pode escolher se aquela pessoa ela tem um bom estudo, ela tem um bom serviço, são todos. A questão ela tem que ter a conduta ilibada. Tem que ter conduta ilibada, porque se a pessoa não for pessoa de bem, ela não pode estar lá. Verdade. A vida dela é pesquisada. Certo? Tanto é, Rogério, que qualquer pessoa do povo pode entrar com recurso. Chama recurso sentido distrito, dizendo, olha, o jurado aqui ele não é digno de sentar ali, de ajudar a formar aquele conselho de sentença, porque ele tem se trazer alguma coisa uma que vida desabone. dessa forma, desabona a conduta dele, tem um crime, tem um passado assim, é outro. Olha isso só. pode, qualquer pessoa do povo pode vigiar isso. Certo? Ótimo. Doutor Kita, esse é o nosso objetivo, trazer ao conhecimento da população os direitos e os deveres dela. Eu creio que uma sociedade evoluída é aquela que sabe os seus direitos, sabe os seus deveres, sabe militar verdadeiramente com conhecimento verdadeiro daquilo que ela pode e daquilo que ela não pode. É por isso que eu coloquei o nome Mike Ross, porque o Mike Ross ele traz essa figura de um cidadão comum que tem um pleno entendimento do que ele pode e do que ele não pode em relação às leis. Né? Ele conhece as leis, ele sabe entrar, sabe sair, e eu creio que esse conhecimento ele traga muito crescimento para a sociedade. Então eu só tenho a agradecer ao senhor por trazer essa gama de conhecimento hoje aqui. Muito obrigado. Beleza, Rogério. Espero ter contribuído e estou à disposição. Sempre precisar. Você sabe onde me encontrar, é só falar, viu?